Hoje nós vamos falar com a Cristina e o Jack, que me fizeram uma série de questionamentos sobre os últimos acontecimentos da política. Então nós vamos falar sobre um tema: vítima ou criminoso? O povo brasileiro é otário? Então vamos lá. O que aconteceu hoje foi uma inelegibilidade. Né? Inelegibilidade. Não há perda dos direitos políticos. Isto poderá advir desse mesmo processo, né? Se o Ministério Público denunciar crime e os outros processos a que esse indivíduo responde. Aí, além da inelegibilidade, ele vai ter a perda dos direitos políticos. Estão entendendo bem? No entanto, o que acontece? Existe uma verba partidária. Esse ano, o PL, o Partido do Decujus, está amealhando 206 milhões. O Partido dos Trabalhadores, 153 milhões. E esse dinheiro fica na mão do presidente do partido, ele faz desse dinheiro o que ele quer. Né? Por exemplo, o Valdemar da Costa Neto, que foi condenado, né? Cuja esposa fez um escândalo do namoro entre ele e a Michele Bolsonaro, isso lá no passado, né? Ela não era casada ainda com o Bolsonaro. E essa amizade continua. Tanto que ele nomeou a Michele como representante das mulheres no partido e o Bolsonaro presidente de honra. Só com essas nomeações, eles recebem por mês, o casal Bolsonaro, cerca de 150 mil reais. O aluguel da casa, 20 mil e alguma coisa, mais empregados, né? Mais condomínio, mais IPTU, funcionários e o salário, cerca de 45 mil reais para cada um. E ele recebe verbas para viajar, além dos advogados que o defendem nos processos a que responde. Tudo pago pelo PL. É bom, né? Isso o povo não sabe, né? O povo não atenta para isso. Eles estão lá para fazer fortuna. Né? Porque antes, quando o cara estava no exército, que era um salário modesto, ele queria explodir quartéis, represas, né, no Guandu e tal, porque tinha que ter um aumento melhor. Não é verdade? Então ele resolveu ir para o parlamento, como diz o Ciro Gomes, né? É lá você consegue fazer as maracutaias ilícitas, né? E todo mundo comenta aí e fala. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o povo é otário, né? O povo fica brigando por esses políticos, né, que eu acabei de citar aí. O Sapo Barbudo viveu a vida toda lá no partido, né? E ele também viveu a vida toda lá no Congresso e agora está sendo muito bem pago. Mas ele diz que é pouco, que o dinheiro não dá não. Além do que ele ganha de 2 aposentadorias, que somadas vão a quase 60 mil reais por mês. Um pouquinho menos, 50 mil, mais ou menos. 35 mil, alguma coisa, de deputado e mais 15 mil como capitão reformado do Exército. Ele diz que é pouco. Você ganha isso? Um salário vultoso como esse? Tudo pago?
tinha lá na presidência, ele continua tendo, ele só não tem cartão corporativo. Mas o presidente do PL, ele deve soltar umas grana por fora também, né? Devido à longa amizade, aquela velha amizade, né? Não é verdade? E é isso que acontece. Então, o povo fica brigando, lutando, pensando que o cara quer fazer alguma coisa pelo país. Não. Eles só querem se dar bem. E mais nada. Então, vocês devem observar em quem vocês vão votar. Tem muita gente boa aí para vocês escolherem, né? Esses caras já estão aí na política há anos, não é? E você vai continuar prestigiando? Acabei de falar o salário do cara, né? E tem mais. Essa guerrinha entre um partido e outro, isso vai continuar. O Valdemar é patriota? Não, o Valdemar ele quer mais parlamentar no seu partido, quer mais dinheiro que ele tem na mão e que ninguém cobra dele. Para onde vai, o que faz, então, ninguém cobra. Isso aí é um grande erro da política brasileira. Entendeu? Liberar esses dinheiros, o cara manobrar, manipular, fazer o que quiser, né? É um tipo de corrupção legalizada, né? O pessoal fala muito de orçamento secreto. A verba partidária é secreta também, porque ela tem destinação duvidosa. Mas o povo não sabe dessas coisas. O povo continua acreditando nesses políticos. Então é hora de mudar, né? Vamos mudar em 24. Vamos escolher pessoas de outros partidos, né? Que não tenham ainda essa doença da corrupção, da grana, né? Temos que pensar em outras pessoas. Tem que ser feito isso. Bom, o Brasil saiu do inferno. Está entrando no purgatório ainda. Para entrar no paraíso, necessita da inteligência do povo. O povo tem que saber em quem votar. E mudar esse parlamento, né? Se muda o parlamento. Esse parlamento aí não representa. É um parlamento que só pensa em si mesmo. Não está nem aí para o povo. Então, eu acho que eu estou respondendo o que vocês me perguntaram. A ilegitimidade, a inelegibilidade não significa a perda dos direitos políticos. Os direitos políticos é outra situação que deve acontecer. Vocês se lembram da falta de oxigênio na Amazônia? Então, isso aí está tudo na CPI da Covid, mas está arquivada nas prateleiras de um procurador chamado Augusto Aras, né? Se fosse um Napoleão, um Luiz Alves Lima, um Duque de Caxias, ele sairia na frente da tropa levando oxigênio para a Amazônia. Não ia ficar andando de jet ski. Nem ia mandar um ministro da Saúde que, ao invés de providenciar o mais rápido possível de aviões, navios, na marinha, estava tomando uísque em noitadas na própria Amazônia. E as pessoas morrendo por falta de oxigênio. Aquelas valas abertas onde os cadáveres eram enterrados. Isso tudo está aí. Crimes contra a humanidade. Isso é internacional. Então, o Jack, Cristina, não se surpreendam. E os próximos processos venham a objetivar a perda total dos direitos políticos. Não é verdade?
Você acha que um cara que foi condenado, mensalão, condenado no mensalão, poderia ser presidente de um partido, lidar com verba pública? Só aqui no Brasil isso acontece. Então nós temos que mudar isso. Tem uma mácula, uma mancha ligada à política? Não vai poder mais. Acabou, encerrou. É como nos Estados Unidos, lá o cara só pode ser presidente 2 vezes. Não pode ser 3, 4, 5, 6, perpetuamente. Né? Eu falo perpetuamente, enquanto vida tiver. O cara pode ser presidente 4, 5, 6 vezes. Não é? Rolando Franklin Roosevelt, ele conseguiu ser 4 vezes presidente dos Estados Unidos. Mas no último mandato ele morreu, não aguentou. Não viu nem a guerra acabar. Mas isso não existe mais lá, eles acabaram com isso. Foi uma emenda constitucional, né, estabelecendo que no máximo 2 mandatos, ou seguidos, ou mesmo alternado. Aí não pode mais. Tá entendendo? Porque senão o cara vai se achar o imperador, o Vladimir Putin, né? Aquele da Venezuela, Hugo Chávez, todo mundo conhece. Então tem que acabar com isso. Democracia tem que ter alternância de poder, e no máximo 2 vezes. O povo tem que acordar, porque se eles querem ficar milionários na política, é isso que eu tenho que responder para vocês aí. Viu, Cristina? Isso aí é só o começo. Então, os crimes contra a humanidade, né? E tem outros crimes aqui no Brasil, crime contra a saúde pública e contra a pessoa, né? O cara, ao invés de sair na frente com os oxigênio, como aquele Boris Johnson lá na Inglaterra, quando aconteceu a pandemia, ele correu para os hospitais, foi vendo o que precisava, faltando, providenciando tudo. Foi lá o primeiro local que foi aplicada a vacina. Né? Mesmo assim fez besteira, né? Foi festejar o aniversário num momento em que não se podia fazer reuniões para festejar aniversário devido à pandemia. Mesmo assim, o que aconteceu? Ele mesmo saiu. Mas lá é outra cultura, é outra moral. Aqui não. Aqui o pessoal não tem vergonha, não tem pudor. Lá os caras têm pudor. Também já existe há muitos anos, né? Então, eu acho que eu respondi, né? Inelegibilidade não significa perda de direitos políticos. Mas essa perda de direitos políticos deverá advir, porque em setembro nós teremos um outro procurador-geral. Então, todos esses processos, crimes ocorridos na pandemia e outros crimes ocorridos vão ser desengavetados, porque não estão prescritos, né? E vão ter o seu devido processo legal, porque isso aqui é um Estado democrático de direito. Né? Não vai ter blindagem, muita gente vai ser processada. É isso, eu lhes garanto. Deu para entender? Então, não confundir a cassação de direitos políticos com inelegibilidade. Agora é inelegibilidade, entendeu? Mas virão outros processos e, se condenado, provavelmente perca, né, os direitos políticos. E aí não pode fazer campanha, não pode ser membro de partido, e é isso que acontece. Vai ser Papuda, Colmeia, Bangu, é esse que vai ser o cargo que o réu vai assumir depois de condenado, se for condenado, né? Pode ser absolvido, né? Porque tudo pode acontecer, né? Tem gente aí que o cara é pego em flagrante, furtando, praticando crime, e ele absolve o cara de não há dúvida se foi ele. Ele não fez isso não. Isso
Isso não constitui crime. E aí, como é que você vai fazer? O Ministério Público é débil mental, é maluco, o relator tá com Alzheimer, é mal de Parkinson, né? É isso aí, eles é que estão certos. Eu nunca vi isso aqui no Brasil acontecer isso. Também nunca vi nenhum presidente fazer tanta merda como o cara fez durante 4 anos. Então, Cristina, eu acho que eu respondi. Isso agora foi o primeiro julgamento. E isso não aconteceu antes, porque o réu era blindado. Então não tinha como acontecer. Tá entendendo? Se ele vencesse as eleições, porra, aí ia ser o caos. Aí ia ser uma ditadura mesmo, muita gente ia morrer, muita gente ia ter que sair do país, a gente nem poderia estar aqui falando sobre isso. Tá bom? Então é só aguardar. Agora não esquenta a cabeça com esses caras, não. Não vale a pena, é perda de tempo. Vai fazendo os teus cursinhos, tá entendendo? Puder conseguir uma bolsa lá na Europa, nos Estados Unidos, vai para lá. Não vale a pena, não, é perda de tempo. Eu faço esses vídeos porque vocês ficam me indagando, me perguntando, e aí eu me vejo na obrigação de atendê-los. Mas por mim eu nem faria, porque isso não adianta. Tá entendendo? Tem gente aí que bate palma. Agora, uma coisa eu vou dizer para você. Havia muitos evangélicos, né, que achavam que o cara realmente era o sublime. E hoje eu não penso mais assim, não. Entendeu? E outra coisa, hoje as mulheres evangélicas que não votavam, só votavam no mito, né? Acho que, pelo que eu estou vendo aí, mais de 50% não vota mais. E vocês sabem que a mulher é a maioria, né? E os jovens também estão rindo, estão mandando charges a respeito disso aí que eles não faziam, né? Tá entendendo? Eu estou achando que a situação vai mudar. Porque quando a sociedade vê que o cara que pratica crime é punido, eles começam a observar. Pô, o cara está sendo punido, é verdade. Né? E hoje um jovem falou assim, porra, mas aqueles dois juízes lá do tribunal, eles são cara de pau, porra. Ele me perguntaram, eu digo, olha, eles são envolvidos no esquema, estão no esquema. Tá entendendo? Não tem jeito. Eles têm vantagens. O cara distribuiu o carro, botou parentes deles no governo, ganhando altos salários comissionados. E aí ele tem, né, uma obrigação de defender. Agora, mentem, né? O grande problema é que os argumentos que eles colocam, que eles fundamentam, são falsos, são mentirosos. Porra, então não tem lei eleitoral, não tem Constituição, não tem Código Penal, não tem Código Eleitoral, não tem mais nada. Ninguém comete crime. Aquilo ali que está escrito no Código Eleitoral e na Constituição é fantasioso, não é crime. Eles são cara de pau, isso aí não há dúvida sobre isso. E esses jovens estão falando. Havia até certos jovens que metiam o pau no sapo barbudo, eu não tiro a razão deles, não. Cada um escolhe o candidato que quer. Mas hoje está falando, porra, tudo que o sapo barbudo aí ocasionou aí, ele é menos pior. Eles estão falando assim agora. Está entendendo? Porque realmente a instabilidade nesses 4 anos foi enorme. Outra coisa, Cristina, eu tinha um colega que servia como governador médico, né? Servia como assessor lá do governador de Minas Gerais. Quando ele viu o cara aplaudindo, ele falou assim, ih, não vou trabalhar com esse cara mais não, foi lá e pediu demissão. Tem pessoas que são assim, não servem a psicopatas. Né? Porque quem não tem cognição para saber que isso está errado, está certo, porque o que eu via muito era assim, dizer, não, mas ele é melhor
como assim? O que tem a ver o Lula? O Lula foi chamado de ladrão porque toda a sociedade, a partir de 2015, 2016, e a imprensa, a mídia, passou a bater 24 horas, o Lula é ladrão, Lula é ladrão, Lula é ladrão, o Lula roubou a Petrobras, 24 horas, então todo mundo ficou com aquilo mentalizado. O Lula é ladrão, Lula é ladrão, Lula é ladrão. Mas hoje o povo está vendo que a única coisa que levou o Lula a um processo foi um triplex e um sítio de Atibaia que nem é dele. Nem é dele. Não é verdade? E nem foi ele que colocou os funcionários da Petrobras que roubaram. Os funcionários fizeram concurso e passaram para a Petrobras. Os partidos é que pediam, pode botar o Paulinho lá, pode botar o Renato Duque lá. Aí o cara disse, olha, os caras do partido estão pedindo para botar lá e tal. Mas como é que o cara vai saber se o cara roubou? O cara confessou que roubou, devolveu o dinheiro, acabou. Não é? É isso aí. Você não viu o Fernando Collor? Roubou pra cacete aí e tal. Só foi condenado agora, quase 40 anos depois. Tá entendendo? Ficou aí como senador, governador, foi presidente, foi empichado. Não é? Então, está na hora de mudar. Escolher uns políticos aí, sem mácula, né? Políticos novos, mas com capacidade, né? Que pensem no Brasil, pensem no povo, não em mansões, né? Mansões, fazendas. Então é isso, olha, eu acho que eu respondi a vocês. Eu entrei em assuntos paralelos para poder mostrar a você que você me fez uma pergunta sobre a perda dos direitos políticos. É só dizer para você o que é e tal. Aliás, eu já tinha falado num vídeo sobre o que era inelegibilidade, perda de mandato e a perda dos direitos políticos. Eu tinha falado, mas você me perguntou, mas o cara vai continuar no partido, recebendo dinheiro e tal. Aí eu estou te explicando. Inelegibilidade não impede de ele exercer funções, né? Só cargo eletivo. Ele não pode ser candidato. Agora, a perda de direitos políticos, ele não pode nem votar. Tá entendendo? Ele não pode nem subir em palanque. Tá? E isso deveria acontecer, né? Porque os crimes praticados foram pavorosos. Então é isso aí, olha só. Fala com teus amigos aí para se inscreverem e dar um likezinho, tocar no sininho. Olha só, esse assunto, eu não vou voltar mais a falar sobre isso. A você que venha outros julgamentos, e aí vocês tiverem dúvidas, né, sobre isso. Agora, aqueles votos divergentes é porque os caras fazem parte do grupo, tá entendendo? Não são juízes isentos, né, que analisam os fatos. Eles estão do lado do cara que o nomeou para o Supremo, entendeu? Ligados, amigos. Então, para os amigos flores, para os inimigos o rigor da lei. Tenho dito.